Olá para você que começa o seu fim de semana ligado aqui com a gente nas notícias do PT e do governo Lula. E aqui a gente resume para você nos próximos 13 minutos os principais acontecimentos da semana. Vamos falar sobre a ampliação do Farmácia Popular, a aprovação da regulamentação da reforma tributária, o discurso do presidente Lula na cúpula do Mercosul e muito mais. Muito prazer, eu sou o Anderson Andrade e esse é o 13 Minutos, o podcast semanal de notícias da rede PT de comunicação. O governo Lula completa 1 ano e meio mantendo a união e a reconstrução como prioridade. Vários programas foram retomados e diversos outros foram criados para cuidar do povo brasileiro. A repórter Fran Martins traz mais detalhes para a gente. A presidente do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, falou sobre as conquistas nestes 18 meses de governo. O presidente Lula trouxe de volta todos os programas sociais que o governo de Bolsonaro tinha tirado. Nós temos de novo Minha Casa Minha Vida, o Farmácia Popular, temos o Luz para Todos, aonde ainda não tinha chegado luz, temos programas na área da saúde, da educação, e isso está fazendo a diferença na qualidade de vida das pessoas. Também aumentamos a renda do Brasil, a renda da população, através do Bolsa Família turbinado, do aumento real do salário mínimo, da desoneração da tabela do imposto de renda para quem ganha até 2 salários. Isso também faz muita diferença, porque aumenta o poder aquisitivo do povo, que pode comprar mais e também faz a economia se desenvolver. Nós temos índices importantes da economia, o PIB voltou a crescer, o desemprego caiu e a inflação também caiu. O Café PT de segunda-feira entrevistou o deputado federal pelo PT de São Paulo, Arlindo Chinaglia. Ele falou sobre o projeto de lei complementar que visa dar autonomia para que o cidadão decida sobre o uso de seus dados pessoais pelas grandes empresas de tecnologia. Uma iniciativa inédita no Brasil e no mundo. Sem consultar, portanto, sem respeitar a privacidade daquele que baixou um aplicativo, as Big Techs utilizam e ganham trilhões e trilhões de dólares. Com os nossos Terceiro, dados. Ela age como ela tivesse a própria propriedade dos dados, mas não, aí entra o primeiro divisor de águas muito relevante. O dono dos dados somos nós. Então, a partir desse projeto, uma vez aprovado, deverá haver a autorização de cada um, de cada uma, para que a Big Tech utilize os seus dados. Então você tem, eu diria, a privacidade e, do outro lado, a monetização. E na terça-feira, a conversa foi com o deputado federal do PT do Rio de Janeiro, Lindbergh Farias. Ele comentou o indiciamento do ex-presidente no caso das joias e outros crimes que envolvem a família Bolsonaro. Eu queria falar para você, eu estou falando esse café aqui da TV PT, porque eu acho que a nossa militância, nós temos que falar mais disso. Eu fico indignado quando esses bolsonaristas de quinta categoria atacam Lula. Gente, isso aqui é prova. A gente tem que falar disso, a gente não pode ficar na defensiva. Eu queria que você ajudasse divulgando esse vídeo, fala nesse assunto. A gente tem que retornar esse assunto todo dia. A gente tem que fazer uma comunicação, porque ele vai ser preso. Só que a gente tem que começar a mostrar. Foi roubo mesmo, ladrão, organização criminosa. Quem está dizendo isso não sou eu, deputado do PT. É a Polícia Federal, em cima de provas. Porque é muita prova, a gente tem que mostrar para as pessoas, a gente tem que ser bem didático nesse momento. E quem falou ao Café PT na quarta-feira foi o coordenador nacional do setorial interreligioso do PT, Gutierres Barbosa. Ele reafirmou o compromisso do partido com a liberdade de culto e diversidade religiosa. O PT, quando foi fundado, ele já foi fundado sobre esse prisma de defender veementemente o direito e a liberdade das pessoas, inclusive de culto. Então nós precisamos ter esse olhar sobre a mudança na geopolítica, vamos dizer, religiosa brasileira e compreender que nós precisamos defender o Estado laico, mas ao mesmo tempo defender a liberdade religiosa. O Dia Nacional do Evangélico, o Dia Nacional de Combate
A intolerância religiosa foi criada nos governos do PT. Nós criamos leis que facilitaram, inclusive, a abertura de igrejas. Foi no governo do PT que mais se abriu igrejas, inclusive as evangélicas. Os governos do PT sempre estiveram na frente desse processo de defesa da liberdade de culto, liberdade religiosa. E na quinta, o Café PT conversou com o doutor em Ciência Política e diretor do Instituto Ver, Pesquisa e Estratégia, Malco Camargos. O assunto foi o atual cenário político brasileiro para as eleições municipais de 2024. Vamos ver. O PT certamente sairá maior nessa eleição do que entrou. O PT amargou resultados muito ruins nas últimas duas eleições, quando se buscou por novidades, né? E é um partido que não se pauta na busca de novidades, não foi oportunista para poder mudar do seu jeito. O PT continua do mesmo jeito, né, há muito tempo. Isso agora, então, traz vantagens. As pessoas já sabem o que pode esperar e algumas lideranças que estavam deixadas de lado começam a ganhar um protagonismo. O PT certamente sai maior em 24 do que entrou em 2020. E na última quarta, 10 de julho, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou a ampliação do programa Farmácia Popular. O programa passou a oferecer 95% dos medicamentos e insumos de forma gratuita para toda a população. As pessoas poderão retirar de graça remédios para tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite, o que vai beneficiar pelo menos 3 milhões de usuários. Hoje nós temos capacidade para atender 96% da população brasileira com essa expansão. Queria, com esses destaques, concluir essa fala falando da importância desse anúncio de hoje, com esses 10 medicamentos de impacto na saúde da população, de impacto para aqueles que precisam do atendimento para esses problemas de saúde, como colesterol, Parkinson, rinite, mas também quero aproveitar esse momento para afirmar a importância do Farmácia Popular como programa do SUS e celebrar nesses 20 anos que o Farmácia Popular voltou com força como componente da nossa assistência farmacêutica e componente do cuidado à saúde da população brasileira. Viva o Farmácia Popular, viva o SUS! E as políticas do governo Lula continuam gerando impactos positivos na economia. Segundo o IBGE, a inflação de junho desacelerou, surpreendendo os especialistas e garantindo preços estáveis para o consumidor neste inverno. Quem traz os detalhes é a repórter da TV PT, Carol Brito. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é o medidor oficial da inflação no Brasil, ficou em 0,21% em junho, uma baixa em relação ao que esperava o mercado. E olha, nos últimos 12 meses, a inflação ficou em 4,23%, dentro do teto que é estabelecido pelo Banco Central de 4,5%. Na alimentação a domicílio, que são os gastos com alimentação para ser consumida em casa, os preços tiveram uma alta de 0,47%, que é uma baixa quando a gente compara com os preços de maio. E o primeiro projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária foi aprovado na última quarta-feira pela Câmara dos Deputados. O projeto regulamenta diversos aspectos da cobrança do imposto sobre bens e serviços que substituirão o PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS e parcialmente o IPI. Quem traz mais informações é a repórter da Rádio PT, Denise Coelho. Como lembrou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na ocasião da entrega do projeto ao Congresso, trata-se de uma grande conquista para o Brasil. Isso substitui uma infinidade de leis que estão sendo revogadas e substituídas por um sistema tributário que será um dos mais modernos do mundo. O último relatório do Banco Mundial sobre sistemas tributários colocou o nosso país, infelizmente, entre os 10 piores sistemas tributários em vigor. Todo esse esforço que foi feito ao longo do ano passado e no começo desse ano visa justamente colocar o nosso país entre os 10 melhores sistemas tributários.
E o editor do portal de notícias do PT, Fernando Brasil, comentou mais esse avanço na reforma tributária no jornal PT Brasil desta sexta-feira. Vamos ver. A modernização do sistema tributário vai dar um grande impulso para o país como um todo, do ponto de vista da nossa macroeconomia principalmente, né? Isso vai permitir a desburocratização dos processos que envolvem a nossa cadeia produtiva, passando pelas exportações dos nossos produtos, que vão ganhar em competitividade fora do país, até o fim da chamada guerra fiscal entre os estados, e sem falar, claro, que a reforma tributária, ao eliminar impostos sobre o consumo, como, por exemplo, os itens da cesta básica que a gente viu aí aprovados, inclusive as carnes, todas as proteínas, sem isenção, com isenção, né, na verdade, a isenção de inúmeros medicamentos. Então, é seguro dizer que o novo sistema vai distribuir renda no país, principalmente se a gente considerar o chamado cashback, que é um mecanismo de devolução de parte do imposto pago pelas famílias de baixa renda quando elas forem comprar um produto no supermercado. E olha só, após 14 anos, o Bolsa Atleta teve seu primeiro reajuste na última quinta-feira. O programa, que completa 20 anos em 2024, tendo investido 1,5 bilhão de reais em oportunidades para mais de 37 mil atletas. O presidente Lula e o ministro do Esporte, André Fufuca, assinaram um decreto que garante o reajuste de 10,8% nas parcelas pagas pelo programa e começa a valer imediatamente. E agora você confere os destaques da agenda do presidente Lula. Na terça-feira, Lula visitou a Bolívia e foi recebido pelo presidente Luiz Arce para a assinatura de acordos bilaterais com o Brasil. O presidente Lula também participou do encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Bolívia em Santa Cruz de la Sierra. De volta ao Brasil, na quarta, Lula participou da reunião do Comitê Interministerial para a Inclusão Socioeconômica de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis e assinou a Lei de Incentivo à Reciclagem. O presidente recebeu atletas olímpicos e paralímpicos que representarão nos Jogos de Paris 2024 no Palácio do Planalto na quinta, quando também assinou o reajuste do Bolsa Atleta. No começo da semana, Lula ainda discursou na cúpula do Mercosul em Assunção, no Paraguai. Vamos ver. A reação unânime ao 26 de junho na Bolívia e ao 8 de janeiro no Brasil demonstram que não há atalhos à democracia em nossa região. Mas é preciso permanecer vigilantes. Falsos democratas tentam solapar as instituições e colocá-las a serviço de interesses reacionários. Enquanto nossa região seguir entre as mais desiguais do mundo, a estabilidade política permanecerá ameaçada. Democracia e desenvolvimento andam lado a lado. E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na rede PT de comunicação. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. Se você gostou, pode deixar 5 estrelas na avaliação. Agora eu me despeço de você desejando um ótimo final de semana.